Tudo bem com vocês, queridos alunos? A ideia hoje é fazer um vídeo sobre a teoria de elipse, né? Uma das principais cônicas e que, de certa forma, pode cair no vestibular. Então, a gente vai começar passando a teoria de elipse para vocês. Então, vamos lá. Então, elipse é um conjunto de pontos do plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é uma constante, que a gente vai chamar de 2A. Então vamos pegar dois pontos fixos do plano, né, dois pontos fixos quaisquer do plano, imaginar esse ponto aqui, que a soma das distâncias até esses dois pontos fixos é 2A. Esse outro ponto aqui é com a mesma condição, né? A soma dessas distâncias também dá 2A. Esse outro ponto aqui com a mesma condição, mais um ponto com a mesma condição, a soma das distâncias aos dois pontos fixos é 2A. A gente pode pensar em infinitos pontos com essa condição, né? Então a gente tem uma figura como essa aí, conhecida como elipse. Todos os pontos, a soma das distâncias a todos os seus pontos, até os dois pontos fixos, é uma constante, e essa constante vale 2A. Esses dois pontos fixos chamamos de focos, e a gente indica por F1 e F2. Vamos colocar alguns elementos da elipse aqui, gente. Uma elipse com os dois focos já. Essa distância aqui é o eixo maior, né? E essa distância é o eixo menor. O eixo maior nós vamos chamar de 2A, o eixo menor de 2B, e a distância entre os focos nós vamos chamar de 2C, justamente a distância focal. Existe uma relação métrica na elipse, né? Se eu pegar esse ponto que está bem no meio aí do eixo vertical, né? É simétrico em relação, você está no eixo vertical e é simétrico em relação aos focos. A distância desse ponto até F1 é igual à distância desse ponto até F2. Então essa distância é A, é metade do eixo maior, né? A gente chama de semi-eixo maior. Essa distância é B, essa distância é C. Então de cara a gente tem um triângulo retângulo, né? E vale a relação de Pitágoras no triângulo retângulo. Agora, como colocar essa elipse no sistema cartesiano, né, de modo que o eixo maior seja paralelo ao eixo x? Então é só usar a definição da elipse. A gente vai imaginar qualquer ponto dessa elipse. A distância desse ponto até F1, esse ponto C, x0, y0 é o centro, né? Aí a distância de qualquer ponto da elipse até F1 somado com a distância de qualquer ponto da elipse somado com F2 dá 2A. Se a gente partir dessa ideia e ter paciência para desenvolver a álgebra, a gente vai chegar nessa equação aqui. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b quadrado igual a 1. O A é o semi-eixo maior, é metade do eixo maior. E o B é metade do eixo menor. E aqui também a gente pode achar as coordenadas dos focos fazendo foco 1, x0 menos c, que é a semidistância focal, y0, e o foco 2 é x0 mais c, y0. Então tá aí uma elipse que o eixo maior é paralelo ao eixo x. Agora eu posso pensar numa elipse quando o eixo maior é paralelo ao eixo y. Então a gente tem uma elipse dessa forma, né? A equação fica assim, gente. Y menos y0 ao quadrado sobre a quadrado. Agora o y que fica sobre o semi-eixo maior, mais x menos x0 ao quadrado sobre b quadrado igual a 1. Lembrando que x0 e y0 são as coordenadas do centro. Aí a gente pode pensar nos focos, né? Foco 1 é x0, y0 menos c. y0 menos c, porque c é a semidistância focal.
E foco 2, x0, y0 mais c. A gente vai falar agora de excentricidade da elipse, né? Então a excentricidade é exatamente a diferença, o quociente entre a semidistância focal e o semi-eixo maior. Então é a razão de C dividido por A. Então a excentricidade da elipse é um número que varia de 0, podendo ser 0, até 1. Então eu fiz uma animaçãozinha aqui para vocês poderem ver a excentricidade. Então tem uma elipse com os dois focos desenhados, e conforme você vai aproximando o foco, a elipse vai ficando mais arredondada. Olha, você vai aproximando os focos, a elipse vai ficando mais arredondada, até que os focos coincidem, ou seja, até que a distância focal é 0. Aí a excentricidade é 0. Quando a excentricidade da elipse for 0, ela vira uma circunferência. Agora, quando a excentricidade da elipse, quando os focos vão se distanciando, ou seja, a excentricidade vai se aproximando de 1, sua elipse vai ficando cada vez mais fina e se aproximando de um segmento de reta. Então, circunferência é exatamente uma elipse com excentricidade 0.